Hoje nós começamos a meditar o livro de Oséias. Só para introduzir, Quem era Oséias? Oséias ele viveu aproximadamente na época de Amós. Nós acabamos de ler, terminamos na semana passada a profecia de Amós. Então ele era contemporâneo a Amós. Amós era do Reino do Sul, Oséias era do Reino do Norte. Era um tempo de prosperidade econômica, mas de uma profunda infidelidade religiosa. Israel abandonou Deus para se dedicar a Baal. E Deus quer mostrar ao teu povo que a idolatria não é apenas um pecado, mas um adultério. Porque está se vendendo, você está vendendo, um adultério espiritual. Porque a aliança sempre foi entendida como um matrimônio. Então Deus pede algo impressionante para Oséias. Pede para que ele se case com uma mulher chamada Gomer. Ela é descrita como mulher das prostituições. Há duas interpretações aqui sobre esta mulher. A primeira entende que Gomer ela já vivia uma vida desordenada. Então que ele assume uma mulher que tinha uma vida desordenada. A segunda entende que ela se tornaria infiel depois do casamento. Bem, em qualquer uma das interpretações, o ponto central é o mesmo. Ela abandona Oséias e procura outros homens. Ela trai o seu marido. E Deus diz assim: é exatamente isso que Israel faz comigo. Perceba a força da imagem, A idolatria não é apenas um desobedecer, é trair um esposo. E o que Deus faz? Aqui está a grande novidade. Nós esperaríamos que Deus dissesse: abandone essa mulher, Oséias, ela está te traindo. Mas ele pede o contrário: vai buscá-la. Oséias chega até a pagar, resgatar a sua mulher, resgatar Gomer, pagando por ela. E isso é uma imagem das mais belas da misericórdia divina. É Deus que ama um povo infiel a ponto de pagar pelos seus filhos infiéis, dando o seu filho, dando o sangue do seu filho. Não porque mereça, mas porque Deus é fiel. Então hoje o texto nos diz: eis que eu a vou seduzir, levando à solidão, onde lhe falarei ao coração. Numa outra tradução, que provavelmente você já deve ter escutado, já é uma frase de muitos retiros espirituais, Eis que te levarei ao deserto e te falarei ao coração. Ou seja, depois de denunciar a infidelidade, Deus faz uma promessa: eu vou te conduzir ao deserto. Por quê? Porque é no deserto que Israel viveu o seu primeiro amor. O povo de Israel é libertado da escravidão no Egito, é levado ao deserto e de lá parte para a terra prometida. É no deserto que o povo reconhece o poder de Deus. É no deserto que o povo vê os milagres. É no deserto que ele recebe o maná. É no deserto que ele bebe da água tirada da rocha. É no deserto que ele recebe a lei. É no deserto que aprende a depender somente de Deus. O deserto não é um castigo, é um reencontro. É o lugar onde Deus tira todos os apoios humanos, seguranças, para que a alma possa descobrir que Ele basta. Nós, porém, desaprendemos a escutar Deus. Vivemos cercados de barulho exterior, barulho interior, as preocupações que ocupam a nossa mente, os afetos desordenados que ocupam o coração, a assídia, a falta de amor que nos rouba o gosto pelas coisas espirituais, o pecado que torna a consciência pesada, e pouco a pouco nós vamos deixando de reconhecer quem é o esposo, qual é a voz dele. A vida espiritual, ela é um constante voltar ao deserto, porque somente na solidão Deus fala ao coração. E aqui uma verdade muito profunda. A tradição da igreja, ela ensina que a alma possui faculdades, a inteligência, a vontade, a memória, os afetos. E quando nós vivemos dominados pela carne,
estas faculdades, a inteligência, a vontade, as memórias, os afetos, elas começam a se tornar escravas dos sentidos. A inteligência começa a justificar o pecado, a memória começa a alimentar ressentimentos, a vontade procura somente o que é fácil, os afetos buscam somente o que é prazeroso. Mas quando nós entramos no deserto, o Espírito Santo começa a recolocar ordem dentro da alma. A inteligência volta a buscar a verdade, a vontade reencontra o bem, a memória ela recorda as maravilhas de Deus, os afetos voltam a amar aquilo que merece ser amado. Por isso que no Evangelho de São Lucas nós temos que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, porque é o Espírito que nos leva ao deserto. A carne foge do deserto. E quem foge desta solidão continuamente foge do silêncio de Deus. E dificilmente crescerá na intimidade com Deus, porque Deus continua falando ao coração, mas somente escuta quem aprende novamente a permanecer a sós com Ele. Então precisamos aprender a voltar sempre para o deserto. Depois, Deus diz: eu te desposarei para sempre. É uma promessa que Deus faz. Desposarei para sempre, eu te desposarei para manter a fidelidade. A fidelidade, ela sempre começa com Deus. Não é Deus quem corre o risco de abandonar a aliança, somos nós que esfriamos, nos distraímos, procuramos outros deuses, dividimos o nosso coração, mas Deus permanece sempre fiel. Toda a nossa esperança está nessa verdade. Se a nossa salvação dependesse da nossa constância, da constância do nosso amor, todos nós estaríamos perdidos. Mas ela depende da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Ele sempre continua esposo, ele sempre continua esperando, ele sempre continua chamando, perdoando, recomeçando. A vida espiritual não consiste em convencer Deus a permanecer conosco, mas consiste em permitir que Ele permaneça em nós. Eu permito a sua presença em minha vida, e isto muda tudo, porque então nós não vivemos tentando conquistar algo, nós vivemos respondendo agora ao amor que Ele nunca deixou de oferecer. Depende dEle, é Ele que nos desposa. Bem, hoje nós celebramos a vida de Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti, e talvez nunca entendamos a sua vida se nós olharmos apenas para a virtude da pureza. Santa Maria Goretti, ela morreu defendendo a sua virgindade. O centro da vida dela, apesar disso, não foi a pureza, foi o amor. Santa Maria Goretti, ela compreendeu algo que Oséias nos ensina no dia de hoje, que existe um esposo e que este coração pertence a este esposo, e por isso ela não defendia apenas o próprio corpo, ela defendia uma aliança. Ela sabia que sua vida inteira pertencia a Cristo. Nós vivemos num tempo em que tudo é negociável. A fé é negociável, a moral é negociável, o matrimônio é negociável, a verdade é negociável, o pecado tornou-se normal. A radicalidade do Evangelho passou a ser vista como exagero. Hoje Santa Maria Goretti nos lembra exatamente o contrário. Há coisas que não podem ser negociadas, porque existem amores pelos quais vale a pena dar a vida. Ela preferiu perder a vida a perder o seu esposo, o esposo da sua alma, o Cristo, aquele que é fiel. Ela preferiu perder a vida, não porque ela despreza a própria existência, mas porque ela descobriu que existe um bem infinitamente maior do que esta vida, Cristo. E talvez seja justamente por isso, estas coisas que faltam ao nosso tempo. Não nos faltam argumentos, falta-nos um amor suficientemente grande. Quem ama pouco negocia tudo, quem ama profundamente entrega tudo. Os mártires não morreram porque gostavam do sofrimento, morreram porque encontraram alguém que valia mais do que a própria vida. Santa Maria Goretti, ela não morreu defendendo apenas uma virtude, morreu defendendo um amor.
E hoje Deus continua pedindo a você: eu vou te conduzir ao deserto e falarei ao seu coração. Porque Deus, Ele quer nos reconquistar. Deus quer que nós saibamos. Deus não quer que nós tenhamos o nosso coração dividido. Ele não quer que outros amores ocupam o lugar do esposo, o lugar que é dele. Deus continua sendo fiel, continua chamando, seduzindo, continua esperando. Ele quer nos levar ao deserto para recolocar tudo no seu devido lugar, a nossa vida no seu devido lugar, crescer na intimidade, amadurecer na fé. É assim que nós aprendemos a amar profundamente a Cristo, assim que nós aprendemos a sermos fiéis até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.